Amém, meus irmãos? Pode fechar os seus olhos, vamos começar com uma oração, nosso Deus. Pai, nós somos muito gratos pela sua presença, pelo privilégio que temos de te adorar, ó Pai. Eu creio que certeza absoluta, Pai, que o Senhor está neste lugar, que o Senhor ama quando a tua igreja canta a ti, ó Pai, em união, que declaramos as canções que declaramos aqui agora, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder te adorar. Agora, nesse momento, Pai, Espírito Santo da tua palavra, que será lida e falada sobre, Deus, que seja, Deus, um momento muito oportuno para os nossos corações, para as nossas mentes, para as nossas vidas, ó Pai. Me use, Senhor, como um canal, ó Pai, para abençoar a vida desses irmãos que estão aqui, ó Pai, como o Senhor já tem me abençoado com essa palavra, Deus. Eu peço, ó Pai, abra a nossa mente, ó Deus, para receber o entendimento que vem do alto, ó Pai, e que seja algo que transforme as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, eu sei que eu não tenho poder nenhum de convencimento, Pai, mas o Senhor tem, ó Deus. Eu sei que o Senhor está nessa igreja, Pai. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estamos juntos? Amém. Estamos, então, na série que nós estamos chamados de Que Amor é Esse? Quem já tem sido abençoado por essa série? O pastor falou sobre isso na semana passada, o amor que não desiste, o amor que obedece. Nos GPs já temos também 2 lições que a gente está falando sobre 1 Coríntios 13, sobre o amor de Deus. E como eu disse, nós estamos então na segunda mensagem da série, Que Amor é Esse?, que é baseado no livro do profeta Oséias. E a gente vai terminar amanhã, meus irmãos, e eu diria que é um profeta com uma história incrivelmente cruel na perspectiva humana, não sei se vocês concordam com isso. Porque ele não apenas era um profeta que carregava notícias terríveis ao seu povo, que isso em si já era um peso muito grande, mas ele também carregava na sua família a marca e o sofrimento propositalmente em obediência a Deus. E nós temos lido então em Oséias nessas últimas semanas, como o Ricardo disse, a gente vai terminar amanhã esses 14 capítulos. E, meus irmãos, essa carta em si me parece muito uma carta de uma pessoa extremamente apaixonada, que escreve uma carta, mas que está terminando o seu relacionamento tóxico, que ela fez parte. Então, essa pessoa, ela começa a listar, quase para se convencer, ela começa a listar todos os motivos de ter acabado o relacionamento. Alguém aqui já escreveu essa carta alguma vez? Eu nunca escrevi, meus irmãos. Espero que ninguém aqui tenha que escrever. Mas eu imagino isso lendo essa carta de Oséias. Uma pessoa apaixonada que está escrevendo uma carta listando todos os motivos de ter acabado o relacionamento. E com o nosso olhar humano, meus irmãos, se você observa a carta de Oséias, nós temos o relato de algumas coisas que para a maioria de nós seriam razões suficientes para o término. Temos traição, quebra dos votos, das alianças, temos mentiras, temos rebeldias e tantas outras coisas. Que isso para nós seria, termina com essa pessoa. Se você for dar o conselho para alguém, você conta o que está acontecendo, você fala para a pessoa, cara, sai desse relacionamento. Tá maluco? Por que você está com essa pessoa ainda? Porém, o que mais me chama a atenção nas palavras de Deus através de Oséias é o motivo principal do término ou da destruição, que vai ser o que nós vamos conversar aqui nessa noite, se nem for permitido. Irmãos, abre então em Oséias, e eu vou te dizer, meus irmãos, talvez essa seja a pregação que eu mais tenha versículos bíblicos. Praticamente todos em Oséias. Então, se tiver uma Bíblia, abre Oséias e deixa aberto, que a gente vai para frente, para trás, para frente, para trás. Começando então com Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu creio que os irmãos conhecem esse versículo. E o Senhor diz assim, através de Oséias, para Oséias: O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Vou parar aqui, a gente vai terminar o 6 mais para frente. Deus fala assim para Oséias: o meu povo está sendo destruído, fala assim, destruído, pois lhe falta conhecimento. Fala, conhecimento. Deus olha para tudo, escreve a sua carta, todos os motivos que ele dá em detalhe, que a gente vai entrar aqui mais para frente, e ele fala, mas o motivo principal do término desse relacionamento é porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento. E o meu coração tem sido incomodado nessas semanas a meditar muito nessa palavra, nessa frase, na verdade. O amor que conhece, que seria o título dessa pregação. O amor que conhece. Deus olha para o povo que ele tanto ama e com um coração cheio de misericórdia, de justiça,
diz que não foi a traição, não foi a desobediência, não foi a desonestidade, não foram as mentiras, não foram os momentos de rebeldia, não foi até a blasfêmia contra Deus, mas foi a falta de conhecer ao Senhor, que isso foi a causa que destruiu o relacionamento. E Israel em si. Lembrando, meus irmãos, que a ideia dessa série que a gente tem, que o amor é esse, tanto nas pregações de sábado como nas lições do GP, é de falar sobre o amor. E em paralelo nós temos então o amor que recebemos e o amor que nos é confiado a mostrar. Oséias mostra o amor perfeito de Deus e o quanto isso custou o Pai Celestial. E em 1 Coríntios 13, que temos citado nos GPs, mostra a definição do perfeito amor de Deus. E que Paulo, então, convida a igreja a ter isso como base para tudo e para ser o motivo de todas as nossas ações e reações. Estão comigo, meus irmãos? Então, estamos paralelo, então, de entender o amor de Deus e o amor que Deus quer que nós mostremos para as pessoas, que a gente mostre para as pessoas. E a gente teve o culto de jovens semana passada, e eu falei isso para os jovens, que eu falei também sobre Oséias. Até foi um pouco parecido com o que o pastor acabou pregando no sábado, um dia depois. E eu falei assim, olha, se vocês no final desse mês de março, que vai ser essa série inteira, terminar essa série completamente frustrado e em crise, então, ao meu ver, a série está funcionando. Não tem como falar do amor perfeito de Deus e não ficar envergonhado tamanha nossa ruindade. E não tem como falar da nossa missão de demonstrar esse amor sem se sentir completamente incapaz de amar como Jesus amou. Se eu pegar e ler aqui 1 Coríntios 13, 4 a 7, como a gente tem lido no GP toda semana, você bate no peito confiante e fala, eu amo assim? Ou cada semana o GP tem sido, realmente, tá difícil. Então eu espero que você acabe março em crise, meus irmãos. Com você mesmo. Nossa, tá ruim. Então vamos falar então desse grande problema que, infelizmente, meus irmãos, tem destruído o nosso relacionamento com Deus. Deus deixa muito claro em Oséias e em tantos outros profetas, Jeremias, Isaías, todos falam exatamente esse termo, que o povo se perde quando deixa de buscar a intimidade com o Senhor, buscar o conhecimento do Senhor, não apenas do que Ele fala, mas quem Ele é. Quando o povo perde isso, o povo se desconecta de Deus. E a desgraça vem. O interessante, meus irmãos, é que vivemos no ponto histórico, de até agora na nossa história, já que não podemos ir para o futuro ainda, que até agora na nossa história, nós vivemos no ponto com a maior possibilidade de conhecimento. Vocês entendem isso? Temos fácil acesso à palavra de Deus, em várias versões, em várias línguas. Temos fácil acesso a vídeo com grandes teólogos explicando coisas que talvez seriam complexas e difíceis de entender. E até um tempo atrás, meus irmãos, a gente podia procurar no Google e as respostas que talvez demorariam dias para achar na biblioteca, você acha em segundos. E hoje, nesse ano de 2026... você pode usar a inteligência artificial, os chats GPTs da vida e tudo, e você consegue achar ainda mais rápido uma resposta do que antes no Google. Tanto que os especialistas chamam a nossa geração de uma geração da informação. Nunca houve na história o maior fácil acesso à informação. Para as coisas boas e para as coisas ruins. Muitos especialistas, como eu disse, nos chamam da geração de informação. Porém, meus irmãos, a informação não significa conhecimento. Queria então fazer uma pergunta a vocês, que você reflita, não que você me responda. Quem quiser me responder assim, mas reflita nela. Que a pergunta é o seguinte: você conhece o amor de Deus? Você conhece o amor de Deus? Ou você tem apenas informação sobre o amor de Deus? Eu diria, meus irmãos, que é muito fácil de ver quem tem informação do amor de Deus, se já se familiarizou com o amor de Deus, ou quem conhece o amor de Deus. Vamos então por Oséias, capítulo 11. Meus irmãos, eu amei esse texto. Capítulo 11, de 1 a 4.
Olha essa revelação do amor de Deus. Pega essa informação que espero que seja um conhecimento para você. Quando Israel era menino, se Deus falando, né? Eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles com quem alivia o jugo sobre o seu pescoço. Eu me inclinei para dar-lhes de comer. Você lê isso aqui, você que não é um pai perfeito, que se importa com o filho, que faz tudo para o filho. Olha o amor de Deus se revelando aqui, olha tudo que Deus fez. Eu lembro dele quando eu era menino, eu o chamei, eu o livrei do Egito. Eu o tomei pelos meus braços, eu os ensinei a andar, mas ele não entendia que era eu que o curava. Eu o atraía com laços de amor. Eu tirava o jugo, eu me inclinava e oferecia o de comer. A verdade é que Deus, em sua soberania, pois Ele sabe de todas as coisas, Ele tem todas as informações sobre você. E muitas vezes, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu posso falar por mim, né? Nós olhamos para Deus como um médico. Nós vamos visitar a Deus quando estamos com dor. E quando você encontra o seu médico, que você não tem intimidade com o seu médico, ele te faz algumas perguntas, que são apenas para ele conseguir te diagnosticar. Ele quer saber um histórico básico, talvez ele pergunte um pouco da sua família, se tem algumas coisas da sua família. E ele pergunta, onde que está doendo e quando começou? Me conta essa história. E muito parecido nós lidamos assim com Deus. Quando está doendo, a gente se encontra com Ele. E a gente conta, Deus, está acontecendo isso na minha vida por causa de tal. E nós falamos com Ele como se Ele não nos conhecesse. E não estivesse sempre conosco. Esquecemos muitas vezes que quando falamos com Deus, estamos falando com o nosso Criador. O Pai Celestial. O Deus que já nos conhecia desde o ventre da sua mãe. Vocês entendem isso, meus irmãos? Nada que você fala para Deus é novidade para Ele. Isso não tira um pouco do peso? Nada que você fala para Deus é novidade para Ele. Ele sabe. E ainda assim Ele quer que a gente fale com Ele. Me conta. Essa é uma das coisas para mim mais lindas do amor de Deus. Ele nos conhece por inteiro. E Ele, além de ter informações sobre nós, Ele está presente em todo momento, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe, alguns vão falar misericórdia, cada pensamento, cada intenção, cada reação, cada fraqueza sua, por inteiro. Tem uma música Diante do Trono que eu acho tão linda para crianças, que, cara, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não importa onde estou, Ele olha para mim. Não dá. E eu cresci ouvindo essa música, é muito legalzinha, é legal. Aí hoje em dia você escuta e fala, realmente. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu tenho, mesmo quando eu estou sozinho, Jesus está me vendo. Vocês vão lembrar o resto da música aqui. Mas enfim, Ele nos conhece por inteiro. Ele sabe de você, Ele está ao seu lado todos os momentos. Ele é o Deus Emanuel, porque Ele está conosco. Ele sabe cada fraqueza, mas Ele também sabe cada ponto forte. Ele sabe como te usar para ser um canal, Ele sabe como você pode ser benção. Interessante, meus irmãos, é que mesmo conhecendo tudo sobre nós e sendo rejeitado por nós, que é o que a gente faz. Ele diz assim, Oséias capítulo 11, do 7 ao 8. Nós lemos no capítulo 11, Deus falando tudo o que Ele sente e que Ele já fez por Israel, pelo seu povo, né? E agora ele continua assim, versículo 7. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Olha aqui, Deus falando assim, como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admá? Como poderia fazer de você outro Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim.
toda a minha compaixão se manifesta. Está aqui um apaixonado em conflito com ele mesmo. Ele fala, eu já fiz tudo por você, todo o meu esforço, minha atenção. Eu te pego pela mão, eu te dou de comer. Eu te tiro da escravidão, eu caminho do seu lado. E aí ele fala, ainda assim você é inclinado a se rebelar contra mim. E ele diz, como que eu consigo te abandonar? Como que eu posso te entregar, Israel? Esse é o amor de Deus, que conhece e sabe de todas as nossas iniquidades, e mesmo assim, Ele ama. E mesmo assim, Ele persiste. E mesmo assim, Ele demonstra compaixão. É a natureza dele, meus irmãos. Agora eu queria entrar um pouco na negativa, se vocês me permitem. Não, eu posso acabar aqui, a gente ora. Mas enfim, meus irmãos, eu sempre falo que eu queria vir aqui um dia e pregar uma pregação motivacional, algo para você sair daqui, né, sorrindo. Aí os caras me chamam para pregar sobre Oséias, entendeu? Quando falaram de Filipenses, ninguém me chamou para vir aqui. Carta da Alegria, ninguém me chamou. Oséias, pastor, vai lá, Pedro, fala do profeta, aí fica complicado. Mas enfim, estão comigo, meus irmãos? A pergunta é o seguinte, qual o sinal que você não conhece o amor de Deus? Qual o sinal que na sua vida está faltando conhecimento do amor de Deus? Já mostramos aqui quão forte é esse amor, quão perfeito é esse amor, como esse amor está sempre nos chamando, correndo atrás de nós e sendo rejeitado. E Deus disse, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Então, se está faltando o amor de Deus em você, você está sendo destruído. Então, qual o sinal que você não conhece o amor de Deus? Oséias capítulo 2, versículo 5 diz assim, pois a mãe deles te prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Irmãos, quando eu li esse texto pela primeira vez, semana passada, né, quando a gente começou, nessas semanas aí, eu pensei, nossa, essas coisas que foram listadas, que essa pessoa está buscando, são coisas que nós assemelhamos a Jesus quando lemos os evangelhos. Quando você leu isso, você percebeu isso? Estamos falando de pão, de água, de lã que tem que vir num cordeiro, de azeite e de vinho, se você declarar isso como bebida. Nós temos Jesus se declarando em João como o pão da vida, a água viva que não dá mais sede, a lã do cordeiro que nos oferece como novas vestes para nós vestirmos, azeite e bebida ou vinho que são sinais e símbolos do Espírito Santo. Ou seja, tudo que os evangelhos nos dão, a informação que nós só encontraremos em Jesus. Foi exatamente isso que Israel procurou em outros, como a Bíblia diz, amantes. Tudo que a Bíblia nos dá, como Jesus oferece isso, Ele é isso, é exatamente isso que Israel estava loucamente procurando em outros lugares, em outros deuses, em outros povos, em outros costumes. E então, no versículo 8, capítulo 2, diz assim, é muito forte isso, meus irmãos, ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Ou seja, meus irmãos, o primeiro sinal que você não conhece o amor de Deus é, vocês estão prontos? Pensa, meus irmãos, antes de julgar o que está escrito, pensa se isso tem sido na sua vida, de verdade. Você não reconhece o provedor. O primeiro sinal de alguém que não conhece o amor de Deus é que você não reconhece o provedor. Um cristão ingrato, reclamão, inquieto, cheio de ansiedade, que vive correndo atrás dos tesouros desse mundo, é uma pessoa que se esqueceu do provedor. Ou seja, não conhece mais o amor de Deus. Se você tem buscado vida em qualquer outro lugar, a não ser aquele que nos dá a vida, a quem nos dá a vida, então você não conhece o amor de Deus. Irmãos, uma multidão viu Jesus multiplicar comida 2 vezes. Quase que da mesma forma. Mas quando a comida acaba,
eles vão embora. Mas aqueles que conheciam Jesus e o seguiam de perto, Jesus olha para ele e Pedro responde o quê? Jesus, para onde iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Não basta ter informações que Jesus é bom, que te ama e que ele é um ótimo provedor, se a sua vida aponta para uma pessoa que não o conhece. A verdade é que nós estamos nos prostituindo com a provisão que Deus tem nos dado, meus irmãos. Não apenas nós temos negligenciado Ele como provedor, aquele que tem nos dado tudo o que temos, nós estamos pegando o que Deus tem nos dado e prostituído isso, corrompido isso. Como Deus fala aqui no versículo que a gente leu no versículo 8 do capítulo 2, fui eu que multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para entregar para Baal. Eu te fiz prosperar nessa terra, e você não gastou nada comigo, você não abençoa ninguém. Jesus fala, vocês serão reconhecidos pelo amor. As pessoas vão conhecer o amor de Deus quando nós conheceremos o amor de Deus e mostraremos o amor de Deus. Eu estava vendo uma pregação do pastor Calides Paz, lá de São João do Rio Preto, da igreja da cidade, e ele falou algo quando está tantos escândalos que acontecem aqui no Brasil com pastores. Ele falou, olha, meus irmãos, não tem nada de errado um pastor usar um relógio de $30 mil, R$30 mil, só que ele fala assim, não bate com o que a gente prega. Nós pregamos Jesus, o homem mais simples de todos, mais humilde de todos. Estamos nós com as coisas mais caras. Eu fico impressionado, a gente teve aqui o privilégio de ter o pastor Cezinha pregando na igreja algumas vezes no retiro, e ele fala que ele está fazendo bastante coisa no Brasil, em muitos lugares, e fala que pessoas vêm dar relógio para ele, oferta carro para ele. E ele fala, pega esse relógio aqui, dá para a pessoa. Ele falou, meus irmãos, o que eu estou construindo aqui de tesouro, isso ficou muito na minha cabeça. Antes de eu morrer, a gente pensa, vou fazer o meu... Como é que fala? O meu? Testamento, isso, tudo patrimônio, para deixar para meus filhos. Ele fala, cara, a gente está pensando, eu e minha esposa, de olhar e falar, a gente vai doar para algumas organizações, para algumas casas específicas. Porque não é esse legado que eu quero deixar para meus filhos. Na minha mente carnal, eu falo, cara, que doideira, você vai conquistar um monte de coisa na vida para deixar para os teus filhos terem alguma coisa. Como a nossa mente é carnal. Imagina que lindo. Que é isso que nós fazemos, irmãos. Se um sinal que você não conhece o amor de Deus é que você já não reconhece mais o provedor. Quantos de nós, irmãos, temos recebido bênçãos, prosperidade financeira, como Deus falou? Eu multipliquei a prata e o ouro. E você teve a audácia de usar para Baal. Irmãos, infelizmente eu conheço muitas histórias de pessoas que vêm para a igreja quando estão mal, quando estão em crise. Clamam por um milagre. A igreja vem e clama junto, faz jejum, projeto de oração. E quando recebe, meus irmãos, não precisa mais. Vocês estão aqui ainda, meus irmãos? Antes de você fazer o que a minha mente sempre faz primeiro, que essa pessoa precisa ouvir essa parte da pregação. Pense em você. Depois você vai e ora por esse irmão que Deus colocou no seu coração. Você ora por ele. Se você tem reconhecido, meus irmãos, o provedor na sua vida, se tem faltado reconhecimento, como é que eu sei disso, Pedro? Você tem um coração grato? Sabe quando eu sei que a pessoa tem um coração grato? Quando ela entra no momento de adoração que a gente tem aqui na igreja, a pessoa não consegue se conter. Uma pessoa que conhece o amor de Deus e o reconhece como provedor, não consegue cantar a frase, para te adorar eu vivo para te adorar. Já memorizei. Você não conhece a música, agora você conhece, memorizou. Não consegue cantar essa frase sem chorar. Porque a pessoa tem o reconhecimento que sem o meu provedor eu estaria morto. Então agora eu vivo é para ele. Amém, meus irmãos?
Eu já queria pedir desculpa por esse próximo ponto. Que é um outro sinal que você talvez não conheça o amor de Deus. Que é o seguinte. Você se prostitui. Tentei achar outras palavras, mas essa palavra está tão frequente no livro de Oséias que a gente vai com essa. Vocês me permitem? Você se prostitui. Oséias capítulo 4, meus irmãos. Do 10 ao 12. Diz assim: comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregaram à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar ao Senhor. Versículo 11. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá as respostas. Porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus. Diga comigo, misericórdia. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. E um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Irmãos, eu queria deixar um pouco mais claro aqui que essa carta foi escrita para Israel, para um povo, para o povo que teve todas as oportunidades de ser e continuar sendo o povo escolhido por Deus. O que tinha de especial em Abraão quando Deus chamou Abraão para sair da sua cidade? Nada. Mas Deus decide, eu vou fazer um povo que vai ser diferente, com costumes diferentes, completamente fora da caixinha dos povos que estão em volta. E eu vou mostrar que eu serei o Deus desse povo. No começo Deus fala, eles não terão reis, eu serei seu rei, as leis serão minhas, ninguém vai ter algo parecido. E esse povo que teve o que nós, olhando para a gente, chamaria de privilégio, sempre rejeitava, e rejeitava, e rejeitava, e rejeitava, e rejeitava. E aí aparecia uma grande pessoa que trazia o povo de volta. Aí depois eles rejeitavam, e rejeitavam. Então chegamos aqui ao ponto de Oséias, ao ponto de Isaías, ao ponto de Jeremias. E Israel já está dividido em 2 reinos. E Oséias então escreve para o reino maior, o reino de Israel. E Deus fala tudo para esse povo. E quem tem lido com a gente tem entendido que é um castigo. Já não era ponto mais de voltar atrás. Era um castigo. Que nós sabemos que será o cativeiro. Que a Síria vai vir. Porém, meus irmãos, quando nós lemos um texto profético que já aconteceu, é de sabedoria nossa, então, ler os alertas, para que nós não fazemos as mesmas coisas. Vocês estão comigo, meus irmãos? Enfim, parece muito óbvio, né? Se prostituir é olhar para a aliança que você tem e decidir amar outras coisas. No caso de Israel, no contexto desse capítulo, Oséias aponta para a sentença do Senhor para aqueles que decidiram adorar e servir outros deuses daquela época. Não ficarem satisfeitos. Foi essa a sentença. Ou seja, eles estavam numa busca constante e incessante. E com isso eles se viravam então para o vinho. E a cada embriaguez, mais e mais eles esqueceram do Senhor e da lei do Senhor. A verdade, meus irmãos, é que o espírito de prostituição, como Oséias fala aqui, traz uma enganação. É uma sedução, a princípio, sutil, que traz para você um sentimento de liberdade, de independência, de prazer fácil de conquistar. Tanto quanto que fazer os desejos da carne fortalece o nosso corpo, meus irmãos. Pois nós estamos obedecendo ao nosso corpo. E, infelizmente, meus irmãos, o mundo vive neste engano. Que ao sair das leis do Senhor, que para eles parecem duras, desnecessárias, temos então um alívio que nós merecemos.
Eu imagino os israelitas que viviam debaixo de tantas leis e costumes. Se você lê o Pentateuco, você vê o tanto de lei, tanto de costume, tanta coisa que tinha que fazer, simbólica. Blá, blá, blá. E eles começam a olhar para os povos ao redor, ao jeito deles de adorarem, aos deuses que eles tinham. E eles começam a colocar dúvidas na informação que eles recebiam do Criador. E esse espírito que Oséias fala que é o espírito de prostituição, começa a convencer que o amor de Deus não é o que te deram como informação. A verdade é que, para aqueles que se entregam à prostituição, que falam, Deus, eu não quero aliança contigo, que se afastam de Deus, que estão se afastando da fé de Deus, quando você começa a ter informação mais da Bíblia, ou pessoas que chegam ao teu lado, essas pessoas que estão se desconectando, o que era a soberania de Deus vira crueldade. O que era a lei do Senhor para guiar o povo, viram leis que sufocavam e sufocam a liberdade de sua expressão. O que era o casamento perante o Criador, entre um homem e uma mulher, vira agora homofobia e falta de amor. O que era uma aliança diante de Deus com seu cônjuge, vira, não tem nada de errado com se divorciar. Irmão, sabia que perguntaram sobre o divórcio? Jesus responde, Deus odeia o divórcio. E se tem algo que está queimando no meu coração é falar que a igreja aceita demais o divórcio. Fechei o parênteses, não vou entrar nisso. O que era somente adorar a Deus, o que era adorar somente a Deus, vira uma vida de idolatria ao dinheiro e tantas outras coisas. O que era honrar pai e mãe, vira se rebelar desses conservadores que nem me entendem. Nós somos mestres em nos prostituir da nossa aliança com o Senhor. E cada vez que fazemos isso, mostramos que não conhecemos o amor de Deus. Oséias 5,4 diz assim, o que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles, e eles não conhecem o Senhor. Estamos aqui ainda, meus irmãos? Então, um sinal muito claro de quem não conhece o amor de Deus, você se prostitui. Você deixa de ser corrompido. E até o pouco conhecimento que você tem de Deus, fica tudo misturado. Sem base bíblica alguma. E o último sinal, meus irmãos. E claramente, o sinal de que quem não conhece o amor de Deus é alguém que não conhece a palavra de Deus. Então, se você não conhece a palavra de Deus, é um sinal que você não tenha o conhecimento do amor de Deus. Vamos ler então o completo no capítulo 4, versículo 6 de Oséias. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Meus irmãos, é muito sério que essa revelação que Deus traz aponta a causa. Quem é o culpado? A classe, o grupo que desencadeou tudo isso. Os sacerdotes, como diz aqui, eles tinham a responsabilidade de ensinar as leis de Deus ao povo. Mas eles falharam miseravelmente. E como resultado, o povo carecia do conhecimento da lei de Deus e dos seus caminhos. A palavra de castigo do Senhor vem primeiro daqueles que tinham a função de ensinar. Por isso, é tão importante agora que vivemos na geração da informação, de ter discernimento a quem nós ouvimos. E a quem está ensinando a palavra de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, ele bate de frente com os mestres da lei da sua época. Porque eles estavam sendo hipócritas. Estavam falhando em ensinar ao povo. Como esses sacerdotes da época de Oséias. Porém, o foco de Jesus, meus irmãos, começa a mostrar que conhecer ao Pai e, como consequência, conhecer a sua palavra, vem de uma intimidade conquistada no secreto, ao entrar no quarto, ao fechar a porta, que a Bíblia diz, Jesus diz, que aí o Pai os vê.
Precisamos, irmãos, com certeza, sermos estudiosos na palavra. Precisamos memorizar versículos, saber da história, entender os contextos. Nos enchemos de conhecimento da história da redenção, dos conselhos que estão na Bíblia, da sabedoria que encontramos na Bíblia. Pois delas temos o entendimento do bem e do mal, do propósito de Deus e de como andar nessa vida. Um cristão que não lê a Bíblia não é cristão. Um cristão que não estuda a Bíblia não é um cristão. Um cristão que não ama a Bíblia não é um cristão. A gente fez uma atividade com jovens alguns anos atrás, tipo de responder perguntas. E uma das perguntas era: fale um versículo bíblico de memória. E não conseguiram. Um versículo bíblico de memória. Não limitamos, não pode falar João 3,16, não pode falar Salmos 23,1. Meus irmãos, eu cheguei em casa, aconteceu um monte de coisa, fiquei pensando nisso. Misericórdia, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Que eles não conseguem memorizar um versículo. Meus irmãos, eu sei que Oséias está falando aqui dos sacerdotes que falharam. Você sabe que nós temos essa função hoje em dia? E se o mundo está do jeito que está, é porque a igreja está fraca, está sem influência e está calada. Vocês entendem isso, meus irmãos? Um povo com conhecimento da palavra do Senhor, então, como consequência do amor de Deus, não tem como parar, meus irmãos. Não tem como abalar. O diabo nem foca nessas pessoas. Vai perder tempo, vai levar nos outros. Se uma desses, entre tantos, poderia ter tantos seus sinais aqui, te mostraram que você tem tido mais informação do Senhor ao invés de conhecê-lo. Eu queria te convidar a deixar o Senhor atraí-lo de volta, a aliança de amor que Ele tem por nós. O Deus que nos conhece por inteiro tem sempre um plano de redenção a nós. Oséias capítulo 2, 14, ele diz assim: portanto, eis que eu atrairei e o levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E ainda ele continua no 19 e 20. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade, em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade e você conhecerá o Senhor. Amém, meus irmãos? Como que a gente consegue fazer isso? Pedro, eu quero isso para minha vida. Oséias 5, 15 diz assim: irei, Deus fala, né? E voltarei para o meu lugar. Isso é Deus terminando a carta assim, tipo, fiz o que eu tive que fazer, espero a sua resposta. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. E estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Irmão, a minha oração é que o seu coração esteja angustiado agora. Para você clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu achei que eu te conhecia. Quer dizer, como João, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu ando contigo. Oséias 6, meus irmãos, de 1 a 6, diz assim: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, olha isso, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Versículo 4. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como névoa de manhã e como orvalho de madrugada que logo desaparece. Versículo 5, por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca eu os matei, e os meus juízos sairão como a luz. E versículo 6, pois eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Que sejamos, meus irmãos, cheios de arrependimento,
por tantas oportunidades perdidas de buscar o Senhor, de conhecê-lo profundamente e intimamente. Irmãos, no final desse ano eu vou fazer 30 anos de idade. Todos dentro de uma igreja. E eu perdi muitas oportunidades de buscar e conhecer mais e mais e mais o Senhor. A verdade, meus irmãos, que a nossa oração seja como Davi ora em Salmo 139, vocês conhecem isso. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Começa com essa oração, sabendo que nada é novidade para Deus. Deus não vai ficar surpreso com a sua podridão, eu te garanto isso. E quando você ora essa oração como Davi orou, eu te convido então a orar como Paulo orou, como ele diz aos Filipenses. Mas o que para mim era lucro, ele fala da carreira dele de conhecimento. Isso eu considerei perda por causa de Cristo, porque ele não conhecia Cristo ainda. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. E Paulo fala, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, de tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero conhecer Jesus. E como Oséias diz, prosseguir em conhecer. O lindo, meus irmãos, é que você pode chegar a um limite da matemática, da ciência, da história em conhecimento. Mas como falamos de Deus, meus irmãos, a gente pode, mês que vem, fazer uma série nova sobre Oséias, meus irmãos. E o conhecimento de Deus vai ser mais e mais profundo, e novo e suficiente para nós. Eu recebi alguns irmãos, Pedro, a gente vai ler João de novo, a gente vai ler 1 Coríntios de novo. Vamos, meus irmãos! Talvez a gente memorize. A gente brinca com o pastor, daqui a pouco ele vai querer fazer a série das 7 cartas da igreja de Apocalipse de novo, que ele faz quase todo ano. A gente vai aprender tudo de novo. Eu quero conhecer Jesus e prosseguir em conhecer Jesus. O que eu quero é conhecer Cristo. O amor do Senhor nos conhece e quer que passemos o resto das nossas vidas conhecendo-o mais e mais. Eu vou terminar então, meus irmãos, falando um pouco do desejo de Jesus. Em suas palavras finais, quando ele começa a falar seus discursos finais dos seus discípulos, em João 15, nós temos uma revelação muito linda de Jesus, de como Jesus nos vê. E o que ele espera de nós. João 15 diz assim, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de o quê? Amigos. Não foi tão rápido comigo, meu amigo. Vamos lá, João 15. Deixei vocês na dúvida, desculpa. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Pai, obrigado, porque o Senhor já fez tudo o que era necessário para termos a salvação. E o Senhor agora, Senhor, está à espera da tua igreja para se posicionar. Espírito Santo, que o nosso coração seja angustiado, Pai. Por quão falho nós somos. Primeiramente aos líderes. Pai, como nós temos falhado, talvez, tantas vezes, de deixar de lado o ensinamento, ó Pai, para focar em outras coisas que talvez não são tão necessárias. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, se temos escolhido ouvir tantas coisas, tantos pensamentos que estão fora da sua Bíblia, Deus, da sua palavra. Ah, Deus, como o Senhor diz em Oséias, que o Senhor nos chamaria de volta. Que o Senhor chamaria o seu povo de volta, Pai, nos leva para o deserto, Pai, como o Senhor disse.
E no deserto veremos as tuas maravilhas, ó Pai, mas o Senhor nos encontra naquele lugar, Deus. Eu peço, ó Deus, para uma igreja cheia de temor a Ti, ó Deus. Cheia de conhecimento de quem Tu és, da Tua vontade. Espírito Santo, fale conosco. Nos ajude, Senhor, a discernir do que é bom, do que é ruim, no que convém e o que não convém, o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Espírito Santo, nós queremos andar em conhecimento, Pai. Não apenas em informação, mas em conhecimento e revelação de Ti, ó Deus. Fortaleça a Tua igreja, Senhor, cada membro, cada família representada aqui, Deus. Aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, Pai. Nos fortaleça, ó Pai, na Tua palavra. Que essa igreja possa ser uma igreja rica na palavra do Senhor, ó Pai. Que Te conheça, Jesus. Que sabe o que o Pai faz, Deus. E faz parte do que o Pai faz. Nos perdoa, Senhor, já sabendo que o Senhor nos perdoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que você, então, conheça a Deus, ao amor de Deus, e prossiga conhecendo a Deus e o amor de Deus. Amém?